Nessa noite, a gente dará início ao terceiro módulo do curso, né? A dimensão ético-política do trabalho profissional. Quero, né, convidar a professora Alexandra Aparecida Leite Tofaneto Seabra Eiras, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é pesquisadora inserida no grupo Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas, docente do curso de Serviço Social e do programa de pós-graduação em Serviço Social, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Desenvolve pesquisa na área de fundamentos do serviço social, com ênfase na relação trabalho, ética, projeto ético-político e na dimensão teórico-operativa do trabalho com grupos no serviço social. Muito obrigada, viu, Fábio? Assim, é realmente um prazer estar com vocês, né? Assim, eu me considero parceira mesmo já de vocês nessa ação, né? Assim, fico muito feliz em poder contribuir. Agradeço novamente o convite, a confiança. E mesmo à distância, é muito bom poder ter contato com vocês, né? Assim, seja pelo chat, né? Seja, né, assim, pela interação que a gente vai fazer com as perguntas ao longo da exposição. Então, realmente, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Bom, gente, olha só, né? Então, a proposta desse módulo, né, é que a gente possa conversar um pouco sobre a dimensão ético-política do trabalho profissional. Então, vocês receberam a ementa, né? Esse arquivo que a Thalita está compartilhando é um arquivo do ano passado, de setembro, mas, de fato, assim, né, tem pouquíssimas alterações porque o conteúdo do curso é o mesmo, né? Vai depender mais da nossa interação, né, um determinado ponto ou outro que seja necessário enfatizar mais ou menos, né? Então, assim, né, eu enviei para vocês o material, nesse material já constava a ementa e tinha mais um texto junto desses dois que estão aqui na tela, né, que é um artigo que eu escrevi com a Camila, que na época, né, foi minha bolsista de iniciação científica, e nós tivemos a oportunidade, né, de trabalharmos, né, dentro de uma proposta de um grupo focal com alunos da Faculdade de Serviço Social, e aí fizemos uma discussão, uma reflexão sobre a questão dos valores, sobre a questão do perfil também, né, nosso, no caso, né, daquele grupo, e eu inseri esse artigo também, é um artigo interessante, porque tem uma reflexão teórica sobre a praxis ética, mas tem também, assim, né, uma particularidade de trazer alguns elementos também dessa mediação da nossa formação, dos nossos valores, né, com uma pesquisa aí, né, de campo, né, através de um grupo focal que foi realizado. Então, esse artigo eu acrescentei em relação ao material do ano passado, tá? Então, assim, né, a nossa ementa é uma ementa densa, né, por isso que é importante vocês terem tido acesso com o material, né? O texto da Maria Lúcia Barroco, ele é um texto muito bom, né? Então, se vocês tiverem tido a oportunidade de ler, né, assim, eu acho que vocês vão aproveitar também melhor essa reflexão que a gente vai fazer aqui, tá? Assim como, é claro, o texto do José Paulo Neto, né, que é sobre a construção do projeto ético-político, que também é um texto exemplar, né, nessa reflexão sobre a nossa construção enquanto categoria e a forma como nós, né, elaboramos historicamente o nosso projeto, que hoje, né, é o nosso projeto profissional hegemônico. Então, na ementa, né, assim, fundamentos ontológicos da ética, mediações morais e vida cotidiana, moral, valores, cotidiano e conservadorismo, ética e direitos humanos, a dimensão política e o mito da prática neutra, o projeto ético-político, o código de ética do assistente social, ética e instrumentos processuais. Eu vou, né, buscar fazer aqui um fio condutor com vocês e, né, assim, tratar de uma maneira, né, assim, né, ao mesmo tempo, né, buscando traçar esse fio entre esses elementos, né, porque tem uma lógica essa ementa, né,
mas, ao mesmo tempo, assim, não vai ser possível a gente aprofundar em cada um desses pontos, porque a própria ementa é muito densa, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente vai trabalhando aqui dentro do nosso tempo, tá? Então, Thalita, pode passar, por favor. Bom, gente, quando a gente se refere, né, aos fundamentos ontológicos da ética, no nosso debate, na nossa área, né, de serviço social, nós temos, né, assim, uma leitura, né, da ética e do campo ético que ela está fundamentada em uma perspectiva histórica, em uma perspectiva que busca o entendimento da ética dentro do processo de desenvolvimento do ser social. A Maria Lúcia Barroco, ela é, né, uma das grandes pesquisadoras, né, um dos nossos expoentes no serviço social, que desbravou essa seara da discussão da ética a partir dessa perspectiva histórico-crítica, entendendo a ética dentro desse processo de desenvolvimento do ser social. Tá? Então, aí nós temos algumas referências dentro desse campo teórico que são fundamentais, né? Dentro da teoria social, a própria perspectiva da teoria social de Marx, mas também, né, a obra do Lukács, Ontologia do Ser Social, que visava um entendimento, né, pelo menos na sua linha, né, de argumentação, de chegar a essa compreensão da ética ao final do seu esforço ali de elaboração teórica nessa obra Ontologia do Ser Social. Então, né, dentro dessa perspectiva histórico-crítica, nós entendemos, né, o campo ético como um processo que se desenvolve a partir das nossas praxes humanas, né? Uma dessas praxes é o próprio trabalho. E nesse processo de interação humana do homem, do ser social, com a natureza, se constrói um conjunto de possibilidades que colocam para a própria existência humana, para a própria ação humana, um conjunto de alternativas. Isso nos diferencia em relação aos demais seres orgânicos existentes. E isso também faz de nós, nessa interação com a natureza e com os demais seres orgânicos, faz de nós, né, assim, nos dá uma possibilidade, uma capacidade de criação que não existe entre os demais seres, né, com os quais nós nos relacionamos. Então, nesse sentido, né, assim, a ética, né, ela é considerada como um momento dentro desse processo histórico. Ela é considerada enquanto uma possibilidade criada, gestada pelo próprio desenvolvimento do ser social. Nesse sentido, né, assim, para nós, né, assim, a possibilidade de nós nos construirmos enquanto sujeitos e a possibilidade de nós fazermos escolhas enquanto sujeitos é o que nos diferencia em relação aos demais seres. Nessa condição, né, que é própria, né, do ser humano enquanto ser social, é que a ética, né, ela se constrói também enquanto algo que é peculiar, né, a nós enquanto seres sociais. Então, nesse sentido, né, assim, nós temos, né, de um lado, um processo em que nós temos uma autoconstrução histórica enquanto seres sociais e temos uma possibilidade que nos é única, que nos diferencia dos demais seres existentes, tá? Por que eu estou insistindo nessa questão? Né? Porque o entendimento da ética nessa perspectiva histórica ele não é muito simples, né, para a gente poder apreender, né? Ele não é uma apreensão imediata, uma apreensão que está posta para nós no cotidiano nosso, né? E as próprias mediações com as quais nós somos formados enquanto sujeitos sociais
muitas vezes não nos permite nos entendermos nessa dimensão histórica e nessa dimensão de uma autoconstrução que se dá na história e também numa dimensão em que nós nos construímos enquanto sujeitos dessa história. Dentro do nosso cotidiano, é muito comum a gente, às vezes, se perceber, né, como objeto dentro da própria nossa condição de existência. É como se, dentro dessa situação, né, que nós vivenciamos cotidianamente, ou a nossa condição, né, nos colocasse um determinado fatalismo ou uma determinada explicação que muitas vezes assim nós não nos percebemos nessa dimensão de sujeitos. É como se as coisas viessem para nós, né, como destino, como algo, né, que está para além de nós, né? Então, a perspectiva histórica dessa autoconstrução, ela não é uma perspectiva fácil de apreensão. Mas, por outro lado, né, assim, nós de fato vivenciamos, né, dentro do processo histórico, uma série de condições que também são limitadoras da nossa ação enquanto sujeito. Nós somos sujeitos dentro da história, mas nós fazemos a história dentro de determinadas condições, dentro de determinados limites. Então, isso também, muitas vezes, reforça essa dimensão, né, fatalista, de que nós não somos sujeitos de fato. E dentro do processo histórico, né, que nós estamos vivenciando, né, dentro do próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, nós vivemos uma situação também que é muito peculiar, que é o fato, né, de nós, nessa sociedade, nós nos depararmos, né, assim, com uma centralização muito grande, tanto do poder quanto da riqueza. E essa centralização do poder e da riqueza que se manifesta para nós no cotidiano também, né, assim, como uma contradição, né, porque o processo social de construção da riqueza, ele é coletivo, né, mas a forma como se dá o acesso à riqueza, ela é, né, contraditória e diferenciada, e na sociedade capitalista ela propicia uma concentração privada da riqueza nas mãos de um grupo muito pequeno, né, embora haja aí várias mediações, vários estratos sociais, várias formas, né, de participação nessa riqueza socialmente produzida, mas um fato é que hoje, né, assim, nós temos uma concentração enorme de riqueza na mão de 1%, né, de pessoas dentro da sociedade capitalista no mundo, né? Então, essa contradição, essas comparações que muitas vezes são feitas em relação, né, a essa concentração, elas mostram que há uma relação desproporcional e uma concentração muito grande, né, num grupo pequeno, tanto de poder quanto de riqueza, se comparado, né, tanto ao número de indivíduos existentes quanto aquilo que é produzido socialmente e a forma como é produzido, que envolve um conjunto grande de pessoas nesse processo de produção. Então, de fato, assim, né, também é uma questão para nós se dentro do processo histórico, na sociedade capitalista, nós temos uma margem de escolha e se nós temos uma possibilidade de agir enquanto sujeitos. Então, isso também é uma interrogação, é uma pergunta que se faz dentro dessa condição histórica. Como vocês vão ver assim, ao longo aqui da apresentação, né, assim, a minha posição é que nós, dentro desse processo histórico, nós continuamos com todas essas objetivações, com todas essas condições e limites, nós continuamos, né, nos construindo, né, como sujeitos, participando desse processo. E nós temos uma margem de autonomia dentro desse processo. E faz parte, né, dessa margem de autonomia a nossa possibilidade ética, né, tanto de construir alternativas coletivas, alternativas de ação, quanto também, né, de nós realizarmos algumas escolhas dentro desse processo que fortaleçam, né, os próprios horizontes, né, e as possibilidades emancipatórias na contradição dessa sociedade, tá? Então, pode passar, por favor, Thalita.
Bom, né, eu já mencionei aqui, né, assim, que a ética, então, né, é uma capacidade humana posta pela atividade vital do ser social, né? Nós temos a capacidade, né, de consciência, né, de escolhas, né, de valor, a capacidade de projetar finalidades de valor e objetivá-las, né? E essa é a nossa possibilidade, inclusive, de liberdade, né? Então, dentro da construção histórica, né, eu estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo visualizar o texto todo aqui, até para poder, deixa eu ver aqui, fazer assim. Acho que aqui vai ficar melhor, gente. Então, dentro dessa possibilidade, né, dentro dessa possibilidade de desenvolvimento dessa capacidade ética, né, posta por essa construção histórica, né, por esse desenvolvimento do ser social, nós então temos essa possibilidade, né, de consciência ética, a possibilidade de agir conscientemente, de projetar finalidades, de objetivá-las concretamente na vida social. E é isso que nos dá a possibilidade também, né, de liberdade, tá? Então, assim, né, dentro dessa condição, né, de mediação que é colocada, né, nessa definição de ética pela Maria Lúcia Barroco, né, entre as esferas e as dimensões da vida social, né, a ética é situada em suas várias formas de expressão, né? Ela se expressa na moral, na moralidade, na reflexão ética, na ação ética, como exercício da liberdade, e como ela cita aqui, né, através de Lukács, né, como ação virtuosa, né, apontando-se para sua conexão com a praxis política e para a superação, né, das suas formas alienadas no âmbito da vida cotidiana, tá? Porque dentro dessas mediações, né, assim, nós temos a possibilidade, né, da construção do complexo moral, né, da moralidade, dos valores, né, que são campos de mediação construídos, né, historicamente, e através dos quais, né, nós também vamos nos construindo enquanto sujeitos dentro desse processo, né, social, tá? Então, a própria mediação do campo moral, ela está relacionada com aquilo que historicamente se coloca, né, como condição e necessidade para a formação dos indivíduos sociais. E dentro desse complexo moral, né, a própria construção dos valores, ela tem uma objetividade. Ela está relacionada, né, com essa perspectiva, né, daquilo que existe objetivamente enquanto enquanto possibilidade alternativa, né, para a ação, né, aí dos indivíduos, dos sujeitos dentro desse processo. Então, assim, né, o complexo moral, né, ele é um complexo que ele se constrói enquanto um mecanismo que possibilita a relação dos indivíduos com aquilo que os conecta com a objetividade da sociedade na qual eles vivem. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na sociedade capitalista, né, nós temos um conjunto de valores, né, um valor aí fundamental, né, dentro dessa sociedade, embora, né, a gente ainda esteja vivendo um processo né, de transição, né, assim, talvez onde esse valor ele até, né, fique diferenciado, né, mas um dos valores aí que é fundamental na sociedade capitalista é o valor, né, é o próprio trabalho, né? Nós valorizamos o indivíduo que trabalha e nós, enquanto indivíduos sociais nessa sociedade, nós nos formamos, né, dentro dessa sociedade, valorizando a perspectiva do trabalho enquanto uma condição através da qual nós vislumbramos a nossa inserção nessa sociedade. Então, daí a gente tem uma série de valores que estão relacionados com isso, né? Assim, a questão, né, da própria pessoa que é trabalhadora como uma pessoa que é bem vista dentro dessa sociedade, o indivíduo que é esforçado, a pessoa que estuda e trabalha e busca meios, né, para se inserir nesse mercado de trabalho de uma maneira melhor dentro, né, das possibilidades existentes nessa sociedade.
Então, esses valores, né, eles estão relacionados tanto com as condições objetivas, né, através das quais os indivíduos sociais eles são formados, né, e a própria concretude das escolhas que ele vai precisar fazer, né, nós, enquanto indivíduos sociais, iremos fazer nessa sociedade, que envolvem a nossa inserção através do trabalho, através da venda da nossa força de trabalho. Então, assim, os valores, né, eles estão dentro desse processo de relação com essa materialidade, com essa objetividade, com essas alternativas existentes. E a nossa condição, enquanto indivíduos, né, é uma condição na qual nós, né, interagimos com essa sociedade e internalizamos esses valores. E internalizamos por vários motivos. Um deles é porque, né, eles também são uma forma do nosso desenvolvimento dentro dessa sociedade. Daí que esse processo, né, é um processo que vai se dando, né, assim, dentro da sociabilidade, muitas vezes sem que nós tenhamos consciência dele, mas nós vamos internalizando esses conjuntos de valores, vamos agindo a partir dessa internalização e vamos fazendo escolhas a partir delas, né? Então, o conjunto de valores, a moralidade, né, ela está relacionada a esse campo na sociedade. E a possibilidade da gente ter consciência, né, a possibilidade da gente entender esse processo, ela está para nós nessa relação com a própria moralidade dessa sociedade, mas também como uma condição de consciência e de reflexão que se dá aí no que a gente está chamando, né, desse campo ético. A possibilidade da gente entender, né, a possibilidade da gente compreender a nossa própria inserção nessa sociedade, os valores que nós internalizamos, a relação desses valores com as condições objetivas dessa sociedade, com as escolhas que nós somos chamados a fazer dentro das alternativas que são colocadas para nós nessa sociabilidade, nessa concretude. Bom, um outro elemento importante dentro dessa reflexão, né, desse campo de mediações, se trata, né, da alienação moral, né? Então, embora, né, a gente esteja mergulhado, né, nessa sociedade, numa dada moralidade, um dado conjunto de valores, eu citei aqui um valor, né, como exemplo, mas a gente poderia citar vários outros valores aqui para a gente poder fazer esse exercício de reflexão, né? Dentro desse campo também a gente tem, né, a alienação, né, a alienação moral, né? E a alienação moral, né, ela vai se dar principalmente quando nós, né, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos sociais, né, assim, mas nessa condição, né, de indivíduos, né, dentro desse processo, a gente age no automatismo, né? A gente age de tal forma que a gente não reflete sobre as nossas ações, a gente não reflete sobre a própria relação dessas ações, daquilo que nos forma na relação com essa sociedade, né? Então, vocês estão vendo, assim, né, que essa reflexão teórica, tanto da concepção da ética, quanto da concepção da moralidade, quanto essa chamada de atenção, né, para a alienação moral, né, que se dá também dentro dessa forma de sociabilidade, elas são, né, um recurso para que a gente possa compreender também a nossa condição enquanto sujeito profissional dentro dessa sociedade. E nesse sentido, então, assim, né, o que nós estamos dizendo aqui, né? Que nós temos, né, uma construção histórica. Dentro dessa construção histórica, nós temos, né, processos que nos formam, e dentro desses processos nós temos possibilidades. Essas possibilidades se dão pela própria condição, né, da reflexão ética, pela própria reflexão teórica, pela própria apropriação crítica, dentro da contradição que se coloca na sociedade capitalista. Mas também nesse processo histórico, né, nós reproduzimos nessa contradição automatismos, alienações, e a própria alienação moral, né, muitas vezes ela nos leva, né, a reproduzir estereótipos, preconceitos, a agir de forma que a gente, na interação, na sociabilidade, a gente reproduz determinados comportamentos que acabam, né, não interagindo
com a realidade, né, na relação propriamente dita, né, com aquilo que se coloca para nós, com a alteridade. Essa alteridade, né, ela está relacionada com a nossa possibilidade de nos relacionarmos entre nós, né, com os diferentes outros. Ou seja, né, nós temos, né, a nossa condição enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, a nossa possibilidade de nos compreendermos nessa perspectiva enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, de pensarmos sobre isso, a nossa possibilidade de nos relacionarmos com o outro que não eu, né, o outro que não sou eu, a alteridade que se coloca para mim, que é o diferente de mim, que é, né, o estranho a mim. E essa possibilidade, né, assim, da alteridade dentro do campo ético, né, ela é posta para nós se nós, né, conseguirmos, né, nessa condição, olharmos para fora de nós e termos consciência também, né, daquilo que nos forma, dos nossos valores, né, daquilo que nos formou, né, porque não quer dizer, né, assim, que o sujeito ético, por ele ter uma consciência, ele também não tenha preconceitos, né? Aquele sujeito que é capaz de reflexão, que é capaz de se entender dentro dessa sociabilidade, que é capaz de ter uma perspectiva de análise dessa realidade, de ver o seu movimento, né, de olhar para ela e perceber a sua gênese, né, e entendê-la, né? Esse sujeito ético, né, assim, ele também não está, né, imune a ter se formado com preconceitos, né, a ter também ali interiorizado valores, né, assim, que possam levar, né, a ter uma visão, né, estereotipada do outro, né, e dos outros indivíduos, né. Então, nesse sentido, né, assim, a alienação moral, ela é o processo, né, através do qual, né, assim, é como se a gente se negasse, né, a ver, né, a refletir, né? A alienação moral, ela tem essa perspectiva, né, assim, é você não perceber, né, a sua própria construção, os próprios, né, valores e reproduzir automaticamente, né, aí preconceitos, moralismos, né, assim, é estar, né, de olhos vendados, talvez, né, poderia dizer assim, para a realidade, para a interação, né, assim, com a alteridade e com a própria construção valorativa, nossa própria formação dentro dessa sociedade, tá? Pode passar, Thalita. Então, olha só, né, dentro desse processo das mediações morais, né, assim, o conservadorismo, né, ele também tem uma característica é, que nos faz pensar, né, assim, por quê, né? As posições, né, que nós, né, dentro desse processo, né, histórico, né, nós estamos aqui, né, entendendo como, né, conservadoras, né, elas são posições que muitas vezes elas reproduzem uma prática automatizada, né, que ela obedece, né, assim, a uma hierarquia, que ela obedece e se submete, né, a uma determinada ordem, né, a um respeito, né, a uma ordem e a uma lei, Não, tem uma são setinha do lado aí, tá vendo a consideradas setinha? em si mesmas, né, Aí, ó. são consideradas em si Alto-falante mesmas tá. como quase que como imutáveis, né, e Não, Bé. geralmente, né, Fica nas ahistóricas, setinhas. né? Lá em Então, cima, lá. assim, dentro desse conservadorismo, né, assim, se expressa muitas vezes, né, uma forma de entendimento que coloca para os indivíduos papéis que são fechados, né? Então, né, dentro da lógica, né, de uma lógica e de uma abordagem desse tipo, de uma abordagem conservadora, né, se entende que há, né, um padrão, né, que há um padrão, né? Então é algo como se fosse possível, né, reduzir toda a complexidade Clica aí de também novo. histórica e social na qual Tem nós volume estamos, aí, não? né, imersos
né, a um determinado padrão único, né? Então, geralmente se reduz isso, né, a uma formação de família, que é a família tradicional, pai, mãe e filhos, né? A obediência e a fidelidade a algo superior, esse algo superior, ele pode ser, né, denominado de várias formas, né? Pode ser a pátria, o pai, o poder do pai, ou mesmo o poder da mãe, né? Assim, pode ser uma entidade, né, como Deus, né? E tudo em nome, né, assim, né, dessa fidelidade a algo superior, né, como um processo ao qual, né, os indivíduos deveriam se submeter hierarquicamente. Então, o que que isso significa, né? Significa, dentro dessa abordagem conservadora, né, que o próprio questionamento, né, ele se coloca como algo vedado, né? Por quê? Né? Assim, já é dado como algo, né, que deve ser obedecido, que deve ser, né, implementado, e algo que é o padrão para todos, né? Então, a perspectiva conservadora, né, na maioria das vezes, assim, ela reproduz, né, essa dimensão, né, de obediência, de hierarquia, de submissão a essa ordem, né, a essa estrutura, né? E com isso, né, assim, a alteridade, né, assim, o outro, o diferente, aquele que não está, né, dentro dessa caixinha, dentro dessa norma, né, ele é considerado, né, como anormal, né, assim, como fora do padrão, né? E aí ficam duas opções, né? Ele tem que ser colocado no padrão ou ele, né, não tem direito de existência. Então, no serviço social, né, nós tivemos um domínio dessa concepção, né, assim, é claro que, né, com matizes diferentes, né, em diferentes momentos, né, mas que ela se colocava, né, assim, com essa reprodução, né, de um enquadramento dos indivíduos a esse padrão, a um padrão, né, que era aquele padrão eleito como, né, o correto, a norma. E dentro desse, né, desse processo, né, o serviço social reproduziu nas suas práticas, muitas vezes, né, uma visão, né, preconceituosa, uma visão, né, que enquadrava os usuários dentro desse padrão, que buscava, né, enquadrar os usuários dentro de uma moralidade, dentro de um moralismo, dentro, né, de uma perspectiva. E é nesse sentido, né, assim, que o conservadorismo, né, ele é criticado, né, e ele é, né, assim, alvo das nossas reflexões, dos nossos debates, como um ponto, né, a ser superado continuamente dentro da nossa profissão, né? É por isso que continuamente nós dizemos que é importante superarmos o conservadorismo. E dentro de uma perspectiva ética, né, essa concepção de conservadorismo, essas formas de expressão do conservadorismo, né, elas, elas não, elas não possibilitam a própria relação, né, humana, né, dos indivíduos entre si, porque, né, elas reproduzem práticas, né, que são práticas muitas vezes até violentas, né, de negação da alteridade, de negação do diferente, e de enquadramento de todos a um determinado padrão, tá? Da discussão, né, da discussão ética e dentro da própria compreensão, né, aí desse complexo, né, de valores que eu vinha me referindo, né, que fazem parte, né, dessa moralidade construída socialmente, nós temos, né, particularmente, né, um conjunto, né, de valores que no processo histórico, né, na própria construção, né, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, ele foi se dando, né, no percurso aí dessa sociedade como um campo de construção que é, né, os direitos humanos, que são, né, os direitos humanos, tá? Então, a própria forma, né, como se deu essa construção, ela foi, né, historicamente densa, né,
envolveu lutas, envolveu enfrentamentos do ponto de vista, né, do reconhecimento, né, da própria sociedade, de que, né, esses direitos eles são importantes e eles são necessários para o conjunto dos indivíduos que vivem nessa sociedade, né? Então nós reconhecemos, né, como direitos humanos, né, um conjunto de direitos que envolve os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos dos povos e da humanidade, né, os direitos aqui, né, nesse aqui não está nesse slide, mas mais para frente, né, os direitos que estão relacionados aos direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais. E esse conjunto valorativo, esse conjunto de direitos, né, historicamente, ele foi se dando, né, na construção da sociedade capitalista por diferentes processos. Historicamente, né, a própria construção, né, dos direitos civis, o próprio enfrentamento ali, né, na emergência da burguesia, né, enquanto classe social e na sua consolidação, né, enquanto classe hegemônica, no próprio embate com a burguesia, já vão se gestando um conjunto ali de direitos, né? Por exemplo, né, a liberdade de ir e vir, a liberdade de propriedade, a, a própria perspectiva, né, dos direitos aí que são reconhecidos, né, como direitos individuais, né, assim, eles vão se construindo já, né, nesse processo histórico, né, de construção da sociedade capitalista e de consolidação da própria burguesia enquanto classe hegemônica. E dentro do processo, né, já, né, de consolidação, né, já do capitalismo consolidado, já ali da metade do século XIX em diante, né, nós vamos tendo também a construção da classe trabalhadora, né, que vai se definindo também enquanto classe do ponto de vista político, da organização sindical, da organização político-partidária, e que vai também, né, evidenciando nesse processo e protagonizando um conjunto de disputas e de lutas em prol dos direitos políticos, dos direitos sociais, né? E na sociedade burguesa, né, nós temos, então, né, de um lado, né, a expressão desses direitos, né, né, eles estão presentes na sociedade capitalista, mas, ao mesmo tempo, né, assim, eles possuem limites de expressão dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, né, assim, quando a gente trata, né, da condição, né, de classe, né, e do acesso, né, por exemplo, dos sujeitos da classe trabalhadora, né, aos direitos, né, que estão postos na sociedade capitalista, nós vemos uma série de diferenças, né, assim, de acesso. Quando a gente analisa, né, aquilo que se passa nas comunidades, na periferia, a forma como se dá a interação, né, entre os indivíduos e o próprio poder estatal, né, dentro dessas comunidades, né, a forma como se dá a relação com a polícia e vários elementos que a gente acompanha aí, né, que são colocados, verbalizados pelos movimentos sociais, né, assim, por diferentes sujeitos que mostram, né, os problemas, né, que são vividos na periferia. Aí fica claro para nós, assim, a diferença do exercício dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos humanos nessas dimensões, né? Então, embora, né, tenha se avançado, né, na construção desses direitos enquanto um marco, né, um marco jurídico, e eles estão aí, né, para serem também disputados, evidenciados, né? Ao mesmo tempo, nós nos deparamos, né, com as diferentes formas de violações desses direitos, né? E a própria concretude da sociedade capitalista coloca para nós, né, assim, na concretude, que esses direitos eles não se materializam na sua dimensão de universalidade para o conjunto dos indivíduos, né? Então, essa é uma contradição que nós, como assistentes sociais, nós nos deparamos a todo momento, né? Nós temos um rol aí de direitos assegurados, de legislações, né? E, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com os nossos usuários que vivem
um conjunto de violações desses direitos, né? E os movimentos sociais, né, são extremamente importantes nesse processo, né? Justamente para fazerem a denúncia, né? E para continuarem na luta, né? Para que a gente possa, né, avançar na materialização desses direitos. Essa realidade, né, ela nos faz pensar, né, e nos faz compreender que na sociedade capitalista, né, não é possível, né, a materialização desses direitos, né? E que o horizonte da emancipação humana, que o horizonte, né, de uma possibilidade, né, onde nós, enquanto indivíduos sociais, poderemos, né, na nossa condição coletiva, para todos nós, né, vivenciarmos, né, a cidadania e o acesso, né, a esse conjunto de direitos, que esse horizonte, né, ele é um horizonte que nos parece que ele está para além, né, da própria sociedade capitalista. E aí aqui eu não vou ter como entrar mais nesse ponto, né, assim, mas a própria condição, né, como se dá a construção da riqueza na sociedade capitalista, coloca uma contradição fundamental, que é a concentração dos meios de produção e a concentração da riqueza no número pequeno, né, de pessoas. E, do outro lado, nós temos, junto com a produção da riqueza, a produção da miséria, a reprodução da pobreza, a reprodução da miséria. Então, nós temos uma contradição. Uma sociedade rica, né, que é extremamente rica em termos, né, de produção de bens, de produção de serviços, mas cujo acesso não se dá para o conjunto dos indivíduos da mesma forma, e que um conjunto enorme de pessoas, né, vive, né, assim, abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha de miséria, como a gente está vendo hoje, né, no nosso próprio país, né, a reprodução desse processo e o agravamento desse processo na nossa sociedade, né? Então, essa contradição na sociedade capitalista, ela pode ser regulada, né? Já houve momentos de uma maior regulação, né, principalmente nos países centrais, como, né, na Europa. Nós tivemos ali, né, em algum período ali do pós-guerra, nós tivemos os anos gloriosos, né, que foi possível, né, se viver, né, com o pleno emprego, com acesso à educação, com acesso à saúde, né, com uma condição de dignidade e de cidadania e de exercício dos direitos, né, humanos para um conjunto, né, para um grande coletivo. Mas se hoje nós olharmos, né, também para os países ricos, né, para os países centrais, né, para a Europa, para os Estados Unidos, nós vamos perceber que lá também, né, desde, né, ali o final dos anos 70, nós temos assistido também a um recrudescimento dessa concentração da riqueza e uma reprodução dos processos sociais que levam, né, à miséria e à pobreza, né? Então, essa é a contradição da sociedade capitalista. O que nos parece que, na sociedade capitalista, nós não temos, né, a possibilidade de vivenciar, né, o usufruto da riqueza que ela produz do ponto de vista, né, do conjunto dos indivíduos sociais, que coloca para nós a necessidade de avançarmos socialmente, né? Coloca para nós a necessidade, né, de uma superação desses processos para que a gente possa, de fato, vislumbrar a emancipação para o conjunto, né, dos indivíduos sociais. Essa fala da Marlise Vinagre, da Abreu, né, dentro do texto da Marlise Vinagre, é muito interessante. Olha só, é restrita e romântica a posição que tende a superdimensionar a luta pela ampliação dos direitos humanos no marco da sociedade burguesa, transformando-a em um fetiche. Por outro lado, não se pode também desconsiderar que os valores que moveram as lutas modernas por direitos, valores inclusive tão caros aos próprios ideólogos do liberalismo, foram trazidos para a cena pública pelos diversos movimentos dos que possuem apenas sua capacidade de trabalho e alguma esperança no futuro. Logo, não constituíram nenhuma dádiva advinda do movimento histórico do capital. Aqui é interessante porque a Abreu, né, ela, né, assim, explicita esse limite, né, da sociedade capitalista. Por outro lado, né, assim, é importante a gente também, né, antes de passar aqui para
para o próximo ponto, né, é importante a gente perceber, né, assim, que também o horizonte das lutas, né, pela concretização dos direitos humanos na sociedade capitalista é um horizonte importante dentro, né, da nossa sociedade, né? Então, de um lado, né, é importante a gente estar alinhado, né, com a defesa dos direitos humanos, mas tendo a clareza dos limites que são colocados na própria sociedade capitalista para que eles possam existir na sua plenitude, para que eles possam ser exercidos, né, pelo conjunto dos indivíduos nessa sociedade. Quando eu falo aqui, né, de plenitude, eu tô pensando sempre nessa questão, né, assim, do acesso, né, para o conjunto da sociedade, né, a esses direitos, ao exercício da cidadania, né? Dentro desse caminho que nós fizemos até aqui, né, nós então passamos, né, pela reflexão sobre a ética, do ponto de vista teórico, né, pelo campo da moralidade, né, que está incluído dentro desse campo ético, né? Dentro desse campo da moralidade, nós vimos, né, que nós temos um campo de construção de valores que são internalizados pelos indivíduos sociais e vimos que esses valores eles estão relacionados, né, com as alternativas concretas, né, postas pela própria sociabilidade na qual nós somos construídos enquanto sujeitos, e vimos que dentro, né, também dessa construção, né, valorativa, né, nós fizemos aqui uma imersão também no campo dos direitos humanos, enquanto um campo, né, de disputas e de lutas e de referências também, né, de valores na sociedade burguesa que fazem parte, né, na nossa formação enquanto assistentes sociais, né, que fazem parte, inclusive, das nossas referências, né, para a nossa ação profissional, tá? Bom, aí tem um tópico que é um tópico aqui provocativo, né, que está dentro da ementa também do curso, né, que é a dimensão política e o mito da prática neutra na trajetória profissional, né? Por tudo isso que nós, né, estamos refletindo aqui nesse momento, né, com vocês, nós vemos, né, assim, que dentro, né, da ação ética, né, não é possível, né, uma neutralidade, né, assim, é, por quê, né? A nossa ação e a nossa inserção dentro, né, dentro do mundo, dentro da sociedade, né, é uma ação que ela está atravessada, né, tanto pela nossa formação, mas também, né, ela está atravessada pelas escolhas que nós vamos fazendo, e essas escolhas, elas estão relacionadas com a nossa capacidade, possibilidade, né, de posicionamento consciente dentro dessa sociedade. Então, todo posicionamento, toda escolha que nós fazemos, né, ela tem uma relação, né, ela tem um lastro, né, dentro dessa formação e dentro dessa nossa inserção social, tá? Dentro dessa reflexão, né, então, assim, nós já vemos, assim, né, que quando a gente não tem, né, quando a gente está agindo, né, no automatismo, né, quando a gente está lá dentro do processo de alienação moral, né, como eu vinha dizendo para vocês, né, assim, quando a gente está dentro desse processo de alienação moral, muitas vezes e geralmente, né, com toda certeza, 100% das vezes, a gente não tem consciência, né, da nossa é, daquilo que daquilo que nos motiva, né, aquela posição, aquele posicionamento. E por isso, muitas vezes, né, a gente, nesse estado de alienação moral, a gente remete o nosso posicionamento a algo objetivo, né? É assim, é o certo, é o que tem que ser feito, né? Não tem uma explicação racional razoável, né? É sempre uma explicação que remete
a algo, né? Mas eu faço assim porque é assim, né? Porque é o certo a se fazer, mas não tem uma reflexão, né? Mas o que que é o certo, né? O que é o que deve ser feito? Então, dentro do processo de alienação moral, né, há muitas vezes uma certeza, né? Uma certeza inexorável, né? De que aquilo que está sendo feito é e deve ser daquela forma, porque não há reflexão e não há questionamento, não há crítica. Quando a gente, enquanto sujeito, a gente começa, né, a se abrir para o questionamento, para a reflexão, né, essas certezas, elas vão se rompendo, né? Elas vão ficando todas trincadinhas, né? Como se a gente abrisse um processo ali de trincar aquele alicerce sólido, né? E aí a gente começa a questionar, mas espera aí, né? Por quê? Por que que é assim, né? Quando vocês provavelmente entraram para o curso de serviço social, né? Uma das perguntas que vocês devem ter começado a se fazer, né? É por que que existe a pobreza? Por que que existe a miséria? Por que que existe a questão social, né? De onde vem isso, né? É a culpa do seu João, da Dona Maria, né? Eles nasceram assim, né? É culpa do destino, é culpa de Deus, né? Assim, é uma maldição, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui fazendo uma caricatura, mas por quê? Né? Dentro da alienação moral, né? Muitas vezes é assim que o raciocínio, né? Que a forma de pensar, melhor dizendo, a forma né? De responder funciona, né? Assim, não se abre, né? Não se abre para o questionamento, né? E aí, com isso também, né? Quando a gente chega, né? Numa formação acadêmica, numa formação, né? Profissional, né? Com tantas certezas, né? E encontra, né? Na formação profissional, né? Uma perspectiva teórica, né? Que também diz que vai responder com certezas, né? Que vai responder com fatos, que vai responder, né, assim, com uma realidade, né, que vai dizer que aquilo, né, com uma teoria que vai dizer que aquilo ali, né, é a realidade, é a resposta. Aí nós temos um casamento, né, entre uma perspectiva, né, já alienada com uma perspectiva teórica, né, que também se propõe, né, a dizer que ela é, né, a certa, né? E dentro do desenvolvimento, né, da própria construção das ciências humanas e sociais, né, a perspectiva positivista, que aí também, né, é muito intrincada e que tem diferentes expoentes, tem diferentes autores, e eu não vou dar conta aqui de falar dessa complexidade, mas algumas perspectivas mais, né, simplistas, né, se enunciaram com essa possibilidade, né, de expressar, né, aquilo que é o real, né, a perspectiva correta, né. Então, dentro do serviço social, nós tivemos também, né, no serviço social, né, tradicional, até ali, né, os anos 70, um predomínio, né, de concepções, né, teóricas que também se colocavam, né, nessa condição, né, de entender o real, mas dentro de uma perspectiva fechada, né, do fato, né, dentro de uma perspectiva de construir uma certeza controlada, muitas vezes com uma expressão, inclusive, né, na linguagem da matemática, na linguagem, né, de reduzir o próprio social, né, a uma compreensão, a uma equação, né, matemática. Eu falo isso porque um dos campos que eu estudei, né, que foi o trabalho com grupos no serviço social, teve influências de determinados autores, como, né, assim, o próprio Kurt Lewin, que tinha uma perspectiva de entender, né, o campo social, o campo do grupo, né, enquanto através, melhor dizendo, né, da própria perspectiva, né, de uma das linguagens da matemática, né, assim, a linguagem
de conjuntos, de interações, né? Assim, eu aqui agora não vou me lembrar exatamente aqui, né, da forma como ele enunciava isso. Peço desculpas a vocês, tem muito tempo que eu não mexo com esse texto dele. Mas só para exemplificar, assim, né, assim, uma redução do campo social a uma linguagem, né, da matemática, uma linguagem, né, externa, né? E o serviço social tradicional, né, dentro dessa lógica, dentro dessa compreensão teórica, né, ele se dizia, né, ele dizia, né, que a ação profissional era uma ação neutra, né? Então, olha aí de novo a relação também, né, com aquilo que eu estava falando da própria alienação, né? Por que que se dizia que a ação era neutra, né? Porque se entendia que havia uma tecnicidade, né, um campo técnico, né, um campo autônomo praticamente, né? Essa que era a visão, um campo técnico autônomo, que seria o mesmo em qualquer circunstâncias, né? Em qualquer situação, né? Então, havia uma defesa da neutralidade técnica. E isso se expressava, inclusive, na própria formulação do código de ética, né? Assim, daquele período, né? Esse mito, né, da prática neutra, né, ele desmorona, né, assim, quando a gente começa a examinar, né, quando a gente começa a pensar sobre as formulações teóricas, a forma como essas formulações teóricas são construídas, como que a própria ciência se desenvolve, como que ela se vincula a determinados grupos, a determinados interesses, como que ela expressa na própria divisão, né, sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista, né, uma determinada angulação, né, que reforça, né, a perspectiva dominante. Então, quando a gente começa, né, a refletir sobre essa questão, nós vamos desconstruindo, nós vamos percebendo, né, que toda técnica ela está relacionada com um campo valorativo, que ela está relacionada com um campo teórico. Então, não existe neutralidade, né? Não existe. E a teoria social crítica, né, assim, ela inclusive, ela já se assume como não neutra. Ela sabe que ela não é neutra, né? Ela assume uma perspectiva, ela assume um horizonte, um ponto de análise e de perspectiva diante da realidade, né? Então, dentro da construção da teoria social, fica muito claro a posição da teoria social como uma posição crítica, né, à exploração do trabalho, à forma como se dá a concentração da riqueza, aos limites da sociedade capitalista. E isso, né, não quer dizer, né, assim, que não haja uma objetividade. É possível a gente analisar o real com objetividade, sim. É possível a gente analisar o real com razoabilidade, com racionalidade. Claro que isso é possível, né? Assim, mas, né, isso não significa neutralidade. São coisas diferentes, porque toda formulação, né, ela já se dá dentro de um processo de construção onde já se atravessam, né, diferentes angulações, diferentes engajamentos, diferentes pertencimentos e diferentes, né, posicionamentos dentro da sociedade, tá? Então, o que é melhor, né? É você seguir, né, numa, numa ilusão de que você está sendo neutro, ou é você saber que a sua ação, né, ela é uma ação que ela tem uma conotação, né? Ela tem uma conotação tanto valorativa quanto, né, também de vinculação, né, a nossa inserção enquanto sujeito, né, na sociedade, tá? Então, dentro do processo do serviço social, né, assim, na ruptura, né, que se deu com o serviço social tradicional no campo teórico, acadêmico, né, nós superamos essa questão, né, do mito da prática neutra, né, e do mito da neutralidade, tá? Então, nas produções teóricas, né, que foram se desdobrando ali ao longo dos anos 80, né, houve uma série de análises, né, assim, dos fundamentos teórico-metodológicos, né, dos próprios fundamentos valorativos, né, na ética profissional,
que foram mostrando, né, as vinculações, né, da prática profissional. No próprio CBAS, né, em 79, fica muito claro esse embate, né? Fica muito claro o embate entre, né, um grupo profissional que está ali, né, engajado nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, naqueles movimentos em emergência naquele período, né? E o grupo que naquele momento era o grupo hegemônico dentro da profissão, né? Que tinha uma vinculação, né, a outros grupos, que tinha uma vinculação ao projeto social, né, hegemônico naquele período, que era o projeto autoritário, o projeto, né, da ditadura civil-militar. Né? Então, só por aí a gente já vai, né, desvelando no próprio processo histórico, né, que não existia essa neutralidade. Né? Essa neutralidade que era dita, que era expressa, ela não era real, ela nunca foi real. Né? O que não havia era a explicitação dos vínculos daqueles grupos com aqueles projetos. Tá? Então, podemos passar adiante. Ok, eu já falei, né? Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá, gente? Pode passar. Bom, né? E nesse processo de ruptura, né, com o serviço social tradicional, que é um processo que foi construído, né, ao longo do final da década de 70, né, até o início dos anos 90. Então, nós temos ali um processo, né, um processo de enfrentamento, né, porque, assim, é importante a gente saber o seguinte, né, dentro da construção da profissão, nós temos, né, nos anos 60, nos anos 70, nós temos uma heterogeneidade dentro da profissão. Essa heterogeneidade, ela já se expressa, inclusive, no Código de Ética de 1965, quando esse código ele reconhece, né, a democracia e o pluralismo, né, como valores importantes para a profissão. Então, ali nós já temos, né, uma consciência da própria profissão, né, de que há, né, perspectivas diferentes dentro do serviço social. Né? Então, nós temos já uma heterogeneidade. Dentro dessa heterogeneidade, nós temos a perspectiva crítica como parte desse processo. Né? Esse período do golpe civil-militar, da ditadura, né, ele inibiu, né, o debate crítico, né, pela própria questão da repressão naquele período, né, que impossibilitava, né, a própria organização, o próprio debate, né, abertamente, né, de perspectivas diferentes e de perspectivas vinculadas, né, ao campo teórico crítico, né, marxista, que estava ali sendo, né, duramente reprimido naquele período. Né? Então, assim, nesse período, essa heterogeneidade ela já se expressava, né? Ela já era reconhecida, né? Mas a própria perspectiva crítica ela estava reprimida, né? Ela estava sofrendo uma repressão muito forte durante esse período. No final dos anos 70, né, com o processo de lutas sociais que vai se intensificando, com a própria, né, com a própria erosão que vai se dando, né, política da própria ditadura, né, e com a expressão dos movimentos sociais ali já, né, em 78, 79, que é muito forte naquele período, né, nós vamos tendo um processo, né, que favorece o próprio debate e a própria emergência, novamente, né, a própria emergência do campo crítico nesse contexto, né, o que não era possível lá atrás, né. Então, assim, no período que vai do final dos anos 70 e durante a década de 80, nós vamos ter, né, essa possibilidade, né, de debate dentro do serviço social, né, de construção de espaços democráticos. Uma das grandes questões que se dá, né, com a perspectiva crítica é a ênfase que vai se dar, né, na importância dos espaços democráticos que reunissem os 3 segmentos da categoria. Então, professores, assistentes sociais,
discentes, estudantes de serviço social. Então, esse processo democrático que vai se instaurando e que vai sendo ocupado e que vai sendo, né, assim, vívido, né, é nesse processo que a gente vai construir o que a gente chama do projeto ético-político do serviço social. Então, foi toda uma década, né, de debate, de discussão, de construção, e que foi culminando, né, culminando no Código de Ética de 1986, no Currículo Mínimo de 1982, depois, né, no Código de 1993, nas diretrizes de 1996, nas diretrizes curriculares de 1996. Então, esse processo todo, né, ele é conhecido, né, como o processo de construção do projeto ético-político do serviço social. E o projeto ético-político do serviço social, né, é o que a gente hoje reconhece como projeto profissional hegemônico. Ou seja, é o projeto que se expressa, né, no que a gente coloca na dimensão ético-política, né? O que é essa dimensão ético-política? É uma definição que foi se dando na categoria, né, no debate que se deu ao longo desses anos, né, na década de 80, é a definição de que a categoria está alinhada com a classe trabalhadora, a explicitação desse posicionamento. Então, a organização como o CRES, o Cefes, a ABEPS, a Enesso, né? Essa organização, ela se diz, né, alinhada, né, com o projeto societário. Então, na contradição da sociedade capitalista, ela se posiciona alinhada à classe trabalhadora, né? Então, essa é uma dimensão do projeto ético-político, né? Essa explicitação dessa aliança com a classe trabalhadora. Isso se dá também porque nós, enquanto assistentes sociais, nos reconhecemos enquanto trabalhadores, nos reconhecemos enquanto classe trabalhadora, né? Assalariada, participando aí, né, das lutas e participando das agruras também dessa classe, né? Então, quando a gente fala da expressão do projeto ético-político na dimensão teórico-metodológica, né, é porque também no processo de produção acadêmica, né, na formação acadêmica e dentro, né, das pesquisas, dos mestrados, né, das pós-graduações que foram se construindo, definiu-se uma marca, né, que apresenta o serviço social como, né, uma produção que está também, né, ali se apropriando da teoria social e do campo crítico como referência analítica, né? Esse campo ele é vasto, ele é plural, né? Ele não está identificado em uma produção, em um autor. Ele é um campo extremamente plural, mas ele se caracteriza por uma perspectiva de historicidade, por uma perspectiva de reconhecer o movimento do real, né? Na sua dialética, por reconhecer as contradições que estão colocadas, né, na realidade. Então, é uma teoria, né, que busca apreender esse movimento nas suas contradições, na sua dialética e na sua historicidade, e que tem uma pluralidade aí de referências, né? E, claro, há um predomínio dessa perspectiva, mas isso não significa que ela seja única, né? O projeto ético-político ele se manifesta nessa perspectiva crítico-dialética, né, que tem hegemonia no campo da produção acadêmica. E ele se expressa na dimensão técnico-operativa, né, que é também, né, a forma como os assistentes sociais, na sua ação profissional, eles se referenciam, tanto na sua referência teórico-metodológica, quanto na sua referência técnico-operativa, quanto no seu posicionamento, né, profissional, a forma como ele lê as demandas que chegam para ele, a forma como ele constrói as respostas a essas demandas, a forma como ele, né, responde às requisições que são colocadas pelo empregador, a forma como ele compreende a contradição dessas requisições, tudo isso, né, caracteriza o campo crítico na ação profissional. Então, o projeto ético-político, né, ele se manifesta nessas dimensões, né? Pode passar, Thalita. E o fato da gente ter esse projeto ético-político hegemônico é a mesma coisa, né? Assim como lá na década de 60, a gente tinha a hegemonia da perspectiva tradicional, né, conservadora,
Hoje nós temos a perspectiva hegemônica, crítica, né, histórico-crítica, mas a gente também é um campo plural, né? Nós temos essa hegemonia, mas convivemos com perspectivas diferentes de profissão e dentro da profissão. E temos embates também entre essas perspectivas. Temos embate entre a perspectiva crítica e a perspectiva conservadora, né? Temos embates, né, vivos, né, dentro né, dentro da nossa categoria. Gente, muito obrigada pelas mensagens, viu? Eu não consigo ver todas, não, mas muito obrigada. Bom, aí, né, assim, caminhando já para o final da nossa exposição, né, o Código de Ética Profissional... Professor, só Oi? aproveitando que você já falou que está caminhando, aí a gente já entra na falta aí dos 10 minutos, tá? Tá É só ótimo, para você beleza. ir se organizando. Tá ótimo. Eu vou usar os 10 minutos, pode deixar aqui direitinho, tá? Dentro dessa construção do projeto ético-político, né, nós, então, tivemos dois marcos em relação ao Código de Ética Profissional, dois marcos dessa ruptura com o serviço social tradicional, né, e com o conservadorismo, né, dentro do serviço social, né, é uma ruptura com o campo ético, conservador e tradicional, né, no serviço social, tá? Então, dentro desses marcos, nós temos o Código de 96, né? Esse código, ele foi elaborado num processo de efervescência social muito forte, né? No processo de democratização da sociedade brasileira, no processo inclusive, né, de elaboração da Constituição de 88, no processo de consolidação, né, de um partido que foi um partido importantíssimo naquele momento, né, assim, que é o Partido dos Trabalhadores, que expressavam um ideal democrático, né, assim, de uma maneira muito forte, né, assim como, né, a Central Única dos Trabalhadores, né, assim, então a gente tinha ali dentro da configuração também político-partidária, né, um campo de alianças que propiciou, né, assim, um debate e uma possibilidade, né, assim, de construção democrática, né, na sociedade brasileira, que foi o fundamento, inclusive, para a Constituição de 88, como uma referência de uma Constituição cidadã, de uma Constituição democrática, que reconhece os direitos sociais, né, que reconhece a seguridade social, que avança em relação a direitos trabalhistas. Então, essa Constituição, né, ela é expressão, né, desse momento histórico, desse momento de enfrentamento na sociedade brasileira e que representou avanços democráticos de fato. Então, o Código de 86, ele está muito relacionado com essa conjuntura democrática. E ele foi um código assim, que ele já expressou, né, o posicionamento político, né, que a gente viu agora há pouco, né, de aliança com o projeto da classe trabalhadora, né? Ele expressou, né, essa dimensão, né, do sujeito profissional, né, enquanto sujeito, fazia um chamamento, né, para os assistentes sociais na sua condição, né, de sujeito profissional, né, para o seu protagonismo no âmbito das instituições, né, e tinha já a negação da neutralidade técnica, o reconhecimento, né, o autorreconhecimento, a autoimagem da profissão enquanto uma profissão, né, de pessoas que estão inseridas na classe trabalhadora, de trabalhadores e trabalhadoras, tá? Então, ali é um código que é o código que rompe com o serviço social tradicional e enuncia um conjunto novo de valores, né? A democracia, o pluralismo, a busca, né, assim, a busca e o engajamento, né, nas lutas sociais, na transformação da realidade, são elementos fortes, né, desse código, o reconhecimento do profissional enquanto sujeito, né? Só que, assim, né, também a gente percebe, né, que dentro desse processo histórico, né, houve também, né, uma euforia também, né? Se a gente olha o Código de 86, né, com cuidado, em alguns aspectos, ele pode nos levar ao voluntarismo, ele pode nos levar, né, a uma visão do serviço social e da profissão, né,
como militância, né? E aí deixar de perceber os limites da nossa atuação enquanto profissional, né? Então, tem algumas questões que, pelo próprio período histórico, né, elas foram também muito enfatizadas nesse Código de 86. E havia também uma necessidade, né, assim, no Código de 86, de que houvesse, né, um aprimoramento da própria normativa, né, enquanto um código de ética, né, da normativa do ponto de vista da sua estrutura mesmo, né, deveres, aquela questão, né, nós temos ali, né, aquilo que, né, nos é colocado, né, enquanto direitos, aquilo que nos é colocado enquanto deveres, a nossa relação com os usuários, a nossa relação com as instituições, a nossa relação entre nós enquanto categoria, né? Era preciso aprimorar melhor esses elementos na relação também com os valores que foram afirmados dentro desse processo histórico, né? Dentro desses valores democráticos, da liberdade, da emancipação humana, né? Então, era preciso aprimorar isso. Então, o Código de Ética de 86, né, ele é o código da ruptura, né, ele é o marco da ruptura, mas ele precisava ser aprimorado e ele precisava, né, também dessa autocrítica, né, em relação a esse militantismo, né, essa confusão entre profissão e militância, que em alguns momentos ali no código a gente pode, né, achar que mistura as duas coisas, né, não é em todo o Código de 86, e esse voluntarismo, né, que colocava, né, uma premência, né, do assistente social, né, o assistente social teria que, em todas as circunstâncias, ser um agente de transformação institucional, o que nem sempre é possível, né, no contexto concreto das instituições, né. Então, o Código de 93, ele mantém, né, a ruptura, ele mantém, né, esse alinhamento com o projeto societário da classe trabalhadora, ele mantém os valores que foram construídos nesse processo da categoria, né, e ele avança, né, ajustando esses problemas, né? Ele avança trazendo uma relação mais concreta, né, com a dinâmica do exercício profissional, com os direitos e deveres na dinâmica desse exercício profissional e com esses valores, né, também na dinâmica desse exercício profissional. Então, o Código de 93, ele avança nesse sentido e avança também, pode passar, ele avança também na própria análise, né, dos valores que fundamentam, né, o nosso código, né? No Código de 93, vocês vão ver que nós temos ali os 11 princípios fundamentais. E esses princípios, eles estão relacionados, né, assim, com o campo, né, com algumas, né, categorias e valores fundamentais, né? Então, ali, a liberdade, a autonomia, democracia, direitos, né, a própria participação na riqueza, igualdade, justiça, são princípios, né, éticos, né? Então, dentro de tudo isso que a gente está dizendo, né, assim, dentro da nossa concepção, né, de ética como possibilidade, né, humana, né, dentro, né, da historicidade, né, a nossa enunciação desses valores e desses princípios, ela coloca para nós, né, assim, um horizonte, né, de construção emancipatória, né? Mas essa construção emancipatória, ela está relacionada o tempo todo, né, com a concretude da sociedade, com as mediações sociais, né? Então, a construção, né, dessa emancipação é uma construção que vai se dar também na historicidade, que vai se dar nas lutas sociais. Ela não é tarefa de uma profissão, mas, né, assim, a nossa profissão, né, ela entende, né, assim, que é possível, né, nós fortalecermos, né, nós, enquanto fizermos, né, essa opção, né, pelo projeto societário, junto às lutas da classe trabalhadora, de nós termos também como horizonte essa emancipação humana, né, e aí nos alinharmos, né, a esses processos, né, nos alinharmos a esses horizontes, a esses processos, a esses projetos societários emancipatórios, né. Eu vi aqui que tinha uma pergunta, né, assim, que eu não vi ela inteira, mas o que que a gente, né, o que que a gente faz, né, assim, quando a própria classe trabalhadora, né, assim, ela não se mobiliza, né,
ela também não se reconhece enquanto os trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes não se reconhecem enquanto classe, não se reconhecem na luta, né? Não percebem essa necessidade desse engajamento coletivo, né? E isso também faz parte do processo, né, de alienação que nós vivemos, né? Assim, mas também faz parte do processo histórico, né? Assim, a possibilidade de nós vislumbrarmos essa emancipação. Isso que é contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente está, né, agarrado, né, nos limites do capitalismo, ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de vislumbrar, né, algo que possa nos levar de fato a usufruir do que o capitalismo construiu em termos de riqueza, de tecnologia, de bens e de serviços, né? Assim, então, qual o momento que a gente vai poder, de fato, né, ter uma socialização de tudo isso para o conjunto dos indivíduos? Em que momento que a gente vai poder, de fato, exercer a cidadania? Né? A cidadania vai ser o fundamento, né, para que todos nós possamos viver nessa sociedade e participar dela. Então, essa que é a questão, né? E nós trabalhamos, né, justamente com os problemas, né, que se colocam por essa dinâmica da sociedade capitalista. Nós trabalhamos com as expressões da questão social, nós trabalhamos com os limites da sociedade capitalista. Então, né, assim, para nós fica muito claro, enquanto assistentes sociais, quando a gente se debruça, né, sobre as expressões da questão social que nós vivenciamos cotidianamente, fica muito claro que há muitos limites para que a gente possa, né, de fato, né, propiciar, né, enquanto recurso social, o exercício dessa cidadania para aquela usuária, para aquele usuário que nos procura, né? Então, é uma série de questões, né? Assim, não tem emprego no mercado de trabalho, as políticas públicas, elas têm recursos limitados, né? Então, como que a gente vai, né, mediar, né, nos serviços nos quais nós trabalhamos, né, o acesso dessa população à cidadania, quando há tantos limites de recursos, quando há tantos limites nessa sociabilidade. Então, quando a gente se debruça sobre isso, a gente percebe assim, olha, né, a saída disso, né, é a superação desses limites que a sociedade capitalista coloca, né? Assim, a gente é levado a perceber isso na nossa própria dinâmica de interação com esse conjunto de necessidades, com esse conjunto de dificuldades que os nossos usuários e as nossas usuárias nos colocam. E nós mesmos, como trabalhadores, vivenciamos, né? Como trabalhadoras, vivenciamos essas questões e essas dificuldades. Então, assim, dentro desse escopo de princípios e de valores, né, assim, nós nos conectamos com esse horizonte, sabendo que as mediações são mediações históricas. Então, nós sabemos também que tem limites concretos históricos. Um dos limites concretos históricos que a gente está vivenciando é a própria alienação, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras no processo atual. Mas, né, assim, isso não significa que é o fim da história, porque ao mesmo tempo que tem limitação, vão surgindo outras consciências, né? Por exemplo, a situação se agravou tanto, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, que a gente tem movimentos hoje nos Estados Unidos que não querem, né, estão negando o trabalho. E estão negando qual trabalho? O trabalho desqualificado, o trabalho precarizado, né, o trabalho que não te dá condições mínimas de dignidade para ter uma vida e uma existência, né, dentro dessa sociedade. Então, também, assim, isso vai pipocando também, né? Assim, a própria forma de organização, ela vai mudando, né? Quando a gente vê, né, os motoristas de aplicativo se organizando, fazendo manifestações, né? Nós vamos, né, percebendo, né, assim, que a própria concretude dos limites dessa sociedade vai forjando também a própria consciência. Então, é a contradição, né? É isso. Parece, às vezes, que, né, nós estamos numa alienação quase que é a reificação mesmo, né? Acabou o sujeito, não tem mais classe, né? Não tem mais luta, mas, ao mesmo tempo que isso aparece, às vezes, né, dessa forma, também aparecem os movimentos que vão mostrando que a coisa não é assim, né?
E toda vez que alguém, né, absolutiza e fala assim, olha, não tem jeito, né, só existe essa modalidade, é preciso que a gente acenda uma luzinha vermelha, porque essa fatalidade, ela também, ela está dentro daquela lógica da alienação moral, né? Ela está dentro daquela lógica da alienação ética, né? Porque ela coloca como, né? Ela, ela, como é que eu vou dizer? Ela implode a possibilidade de mudança. Ela coloca como fatalidade e acaba com a história, sendo que o processo histórico ele é um contínuo, né? Assim, ele é um contínuo. O capitalismo é um contínuo. Ele pode existir por mais não sei quantos mil anos, se for o caso, né? Assim, mas ele vai ser um contínuo, entendeu? Assim, se for por esse caminho, se ele continuar existindo enquanto tal. Ou ele pode ser confrontado, né? Ou ele pode ser alterado, ou ele pode ser superado. E aí a gente não sabe qual vai ser a saída histórica que a gente vai construir, entendeu? Tem vários movimentos vinculados a várias perspectivas históricas, né? Uns visam a superação, outros visam a reforma, outros visam, né, a melhoria dentro do próprio capitalismo. Enfim, existem vários horizontes aí. Dentro do nosso projeto, né, ético-político, as nossas referências nos levam, né, a, a nos conectarmos com o projeto emancipatório e a buscarmos a superação desse estado de coisas postas, né, pelo capitalismo, né? Mas esse processo é um processo de construção com mediações históricas, com lutas que se dão dentro da própria sociedade, tá? Eu vou fechar aqui, tá bom, gente? Para ouvir vocês agora. Alexandre, assim, que ótimo, né? Que aula. Também a gente quer muito agradecer, né, a sua parceria, né, essa participação nesse projeto junto com a gente, que tem sido, né, um sucesso para a categoria, um momento muito importante, né, da, cap- da categoria se manter, né, vívida nesse momento tão complexo, né, e a gente precisa muito, a cada dia, estudar, refletir, debater, discutir, discordar, aceitar, em alguns momentos concordar, e eu acho que esse é o momento, essa contradição que se coloca para a gente. Então, eu quero muito, em nome do CRES, agradecer, né, a participação sua e de todos que estão aqui.